Fala galera, bora reagir a mais um vídeo, mais um cortezeira top aqui do nosso canal do Vascão. Cara, que jogo, mano. 2-0, um gol idiota no final do primeiro tempo. O Vasco subestimou o Água Santa, essa foi a grande realidade. Fez 2-0, relaxou. Não foi o Água Santa que cresceu, foi o Vasco que relaxou, porque o Vasco achou que ia conseguir fazer o terceiro, o quarto em qualquer momento, e isso não pode acontecer, cara. Isso o treinador vai ter que pegar no pé desses caras, vai ter que conversar com esses caras, porque não é assim. Parece que cantou uma soberba. 2-0, a gente vai fazer igual contra a Portuguesa, vamos meter 4-5. E aí relaxou, parou de marcar, subestimou os jogadores. Foi dois gols idiota que o Vasco tomou, né? Dois gols que eu vou falar pra você, né? O cara vai nas costas, mano. Você tá vendo que não tem mais ninguém atrás. Você vai marcar nas costas do cara, cara. Aí não, pô, aí não. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar, porque senão a gente vai falar muito aqui. Tá doido? Vamos ver como foi o empate em 3-3 entre Vasco e Água Santa. O Vascão avança, mas foi daquele jeito, ó. Parecia que tava tudo certo. Logo de cara, o Payet faz uma bela jogada, chuta gol, rebote. Galdames faz 1-0. Era 4 minutos do primeiro tempo, o Vasco em vantagem em São Januário. Aí, mais 13 minutos, uma troca de passes impressionante. O time inteiro do Vasco participa, desde lá de trás, vai para um lado, vai para o outro. E aos 17, Verratti completa o lançamento. 2-0, o cruzamento, na verdade. 2-0, tudo bem. Aí o Água Santa começou a ter ali uma chance aqui, outra ali. No final do primeiro tempo, vai descontar com Neilton. Lembra dele? Pintou no Santos como o novo Neymar, falavam. Depois jogou no São Paulo, teve calma, tirou do Léo Jardim para diminuir. Foi pro intervalo assim, 2-1. Só que no segundo tempo, fã de esporte, deu ruim pro Vasco, porque o Água Santa, atual vice-campeão paulista, mostrou força e conseguiu marcar mais 2 gols com o André Robles aos 14, que a gente vai ver, e depois vai virar com o Luan Dias aos 43 do segundo tempo. Quer dizer, estava 3-2 aos 43 do segundo tempo. Esse é o segundo gol do Água Santa. E aí a gente vai ver o Luan Dias fazendo o empate 3-3. Saiu comemorando, o Neilton provocou a torcida em São Januário, mandou que o torcedor ficasse quieto quando veio o gol da virada do Luan Dias. Aí foi uma confusão, torcedor do Vasco revoltado, alguns torcedores se revoltaram em São Januário, mas o Lucas Piton foi lá para empatar 3-3 e aí a gente vai ver a disputa de pênaltis. Que jogo louco, hein, Elton? Que jogo louco. Primeiro tempo do Vasco muito bom. Você citou bem aí, principalmente, né, o segundo gol. Mas torcedores indo embora. No fim do jogo, o Piton acaba fazendo o gol de empate. Muitos torcedores voltaram para ver a disputa de pênaltis do São Januário. E aí brilhou a estrela. Sempre tem que brilhar a estrela, pelo menos de um goleiro, né, Edu? E o Léo Jardim acabou sendo o cara que ajudou o Vasco a ir para a terceira fase da Copa do Brasil. E aí foi exemplar a cobrança de pênalti dos jogadores do Vasco. Tá, então os números da partida, o Vasco com 61% de posse de bola contra 39% do Água Santa, mais passes, 530 contra 250. Mas veja finalizações, aí é vantagem do Netuno, o time de Diadema, 15-12. Em finalizações certas também, vantagem do Água Santa, 10-7. E em escanteios, 6-4 pro Vasco. Os números traduzem o que foi o jogo, Elton? Ajudam a explicar, Edu. A gente vendo posse de bola pro Vasco, eu acho que é a virtude. Eu falei de virtudes e defeitos dessa equipe do Ramon Dias. O segundo gol é um retrato disso. É um Vasco que em 2024 quer ser protagonista da bola e não ser aquele time reativo. E era natural que fosse. A gente entendia que fosse, porque era um jogo de sobrevivência para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então era natural que o Vasco muitas vezes fosse um time que baixasse as linhas e jogasse no contra-ataque.
Mas não é o que o Ramon Dias prega, é um time que quer ter mais a bola e teve contra o Água Santa. No primeiro tempo, sobretudo, né, sendo um time bem envolvente. Os defeitos estão nos números de finalizações sofridas. É um sistema defensivo ainda que não é tão confiável. E é claro que o Ramon Dias está tentando encontrar a formação ideal. Hoje jogou meio que 3 zagueiros, né? João Vitor, o Medel sempre zagueiro, né? Já se estabeleceu como zagueiro na sua reta final de carreira. E o Léo também, né? Que era um lateral que se transformou em zagueiro. Ok, tem o Pedro Henrique que volta um pouco para fechar o lado direito. O Piton, que do lado esquerdo funciona como um lateral na fase defensiva, mas tem muita liberdade para jogar mais à frente, porque tem essa qualidade. E não à toa, né? Acabou sendo importante para o resultado. Mas é um time que, na perda da bola, ainda tem muitas dificuldades de recomposição. É um time que, pelo fato de querer ter mais a bola e ter mais a bola no campo de ataque, a perda da bola no campo ofensivo exige uma recomposição defensiva mais rápida e o Vasco muitas vezes sofre com isso. E o jogo aéreo, Edu, que eu acho que é algo desde o ano passado, né? Que o Vasco está tentando corrigir a bola aérea defensiva. 2 dos 3 gols aconteceram nesses problemas, digamos assim, que estamos citando aqui, né? Bola aérea, né? No segundo gol e a infiltração, né? Jogada em velocidade, que gerou o terceiro gol do Água Santa. Então, o Vasco mostra virtudes, mas mostra alguns defeitos. A classificação veio graças ao regulamento, né? Que permite a disputa de pênaltis em caso de empate. Mas o Vasco precisa olhar um pouco mais para frente, em curto prazo, para tentar corrigir esses defeitos, porque ficaram evidentes, sobretudo no segundo tempo no São Januário. Ô Elton, você falou ali do sistema defensivo, a gente tem... Eu fiquei com a impressão que o Vasco, quando sai com pouco tempo de jogo, né, antes dos 20 minutos, quando faz 2-0 e jogando bem, apesar de tomar alguns sustos, acho que teve uma confiança, um excesso de confiança, e talvez isso atrapalhe um pouco a atenção, né? Mas o que a gente viu em campo foi um pouco a distância entre os volantes e os zagueiros, né? E isso é uma coisa que o Ramon tem que trabalhar realmente. Quer dizer, aparentemente é isso. O Vasco vai bem para frente, mas tem que trabalhar o sistema defensivo. Nos últimos jogos tem sido assim, né, Edu? Se a gente for pegar um retrospecto recente do Vasco, venceu a Portuguesa por 4-0, né? É um time que ofensivamente foi bem. Contra o Marcílio Dias, nessa mesma Copa do Brasil, fora de casa, venceu por 3-1. Vem de resultados de 4-2 contra o Botafogo, né? Fez 4 gols, acabou sofrendo 2. Sofreu um do Marcílio Dias, sofreu um do Volta Redonda. Então, não é algo restrito a esse jogo, né? É um recorte recente de um Vasco que ofensivamente, por ter qualidade, inclusive, né? Um time que tem qualidade do meio para frente, por mais que os pontas sejam criticados, o Adson, o David, esses dois ainda não caíram nas graças do torcedor, vivem essa oscilação. O Rossi também, né? Que é um jogador que funciona pelos lados do campo. É um time que tem produtividade ofensiva muito alta. E isso faz com que, obviamente, você criando mais, tem mais chances de fazer gols. Mas ao mesmo tempo, é um time que defensivamente ainda sofre bastante. Esse equilíbrio o Ramon Dias ainda não encontrou. No ano passado, era um Vasco econômico em marcar gols e tentava ser defensivamente sólido para arrancar pontos e se manter vivo na Série A. Agora está vivendo um efeito contrário, esse cobertor curto que ainda não cresceu, né? Para que o Vasco tenha esse equilíbrio. E isso ficou claro no jogo de hoje, né? Enfrentando o adversário que não vai tão mal no Campeonato Paulista, tanto que tem chances de classificação, mas que também não é aquele time que no ano passado tinha muito mais punch, né? Era uma equipe muito mais, ainda é uma equipe destemida, o Água Santa, mas talvez tivesse um pouco mais de qualidade na temporada passada. E fez o Vasco sofrer no segundo tempo. Pois é, o Água Santa tem que vencer e torcer por uma derrota da Ponte Preta, né? O Água Santa vai enfrentar o Corinthians na última rodada. Todos os jogos, ou quase todos, no domingo no Campeonato Paulista e 2 no sábado envolvendo Palmeiras e Santos. Então, os jogos no domingo serão às 4 da tarde. O Água Santa recebe o Corinthians. Precisa vencer. Então tem chance de classificação ainda. Mas é isso, não é o Água Santa do ano passado que mostrou muita força, né? Inclusive vencendo o Palmeiras no primeiro jogo da final. Mas mostrou força também em São Januário, mostrou que tem boas opções ali em campo. O Vasco, por sua vez, a gente podia estar falando aqui do Paulinho, do Jair.
a contusão dos dois, o Vasco soube trabalhar, né? Aí trouxe o Galdames, trouxe o Esforça que entrou no lugar do Zé Gabriel, mas falta esse ajuste. Agora, o Renato Rodrigues falou num programa da casa aqui, eu não lembro qual, acho que no Linha de Passe, que o Payet, magro, é a melhor contratação do Vasco, porque chegou magro nesse ano, né? E até torcedor do Olympique de Marselha fala, poxa, aqui na França ele não estava magro assim. Joga a bola demais o francês, hein, Elton? E eu concordo com o Renato, porque acaba sendo um reforço, né? Vinha a questão da fase de adaptação ao futebol brasileiro, questão física, pegar um segundo semestre ainda, reta final, o Vasco numa situação complicada, precisando vencer, pressão, né? Muita pressão, inclusive, externa. Então agora começando a temporada, fazendo uma pré-temporada, se adaptando ao verão carioca, né? Que é muito importante, inclusive, é uma fase de adaptação importante para qualquer atleta de alto rendimento. Tende a crescer e tem mostrado isso, né? Gols de falta, um cara muito bom na bola parada, o cara do último passe e da finalização. Eu falava dessa linha de três, eu falei Pedro Henrique, é o Paulo Henrique, né? O lateral ala da equipe do Vasco. Essa linha de 5 com Galdames, que também é uma grande contratação, essa sim, contratação oficial, né? Contratação assinada nessa temporada, né, Edu? Um jogador muito importante ali, funcionando como uma espécie de segundo homem do meio campo. Se a gente for olhar 5 jogadores, né? Os 2 alas, o Piton jogando como ala, mas o Galdames ali junto com o Zé Gabriel e o Payet tendo liberdade, né? Para ser um terceiro atacante, porque o Vasco, como jogou ali numa espécie de 3-5-2, tinha o Adson e o Verratti na frente. Não tinham 2 pontas, né? Não eram 2 pontas tentando abrir o campo. Era o Adson com movimentação, o Verratti, o cara da referência, e o Payet fazendo essa movimentação para os alas fazerem as ultrapassagens. E como ele é um cara muito inteligente, né? Ele acha muitos passes ali próximos da área, acaba sendo um diferencial muito grande. E na bola parada também, né? Que eu acho que é algo que poucos clubes no Brasil têm. São Januário com um bandeirão da Argentina, para quem? Para o Verratti, né? Vamos falar do artilheiro do Vasco da Gama, foi importante nessa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E o título é Para de Fofoca, olha só. Então, a gente tem aí... A tela aqui, viu, Edu? Que é isso aqui, ó. Que ajuda a enxergar também muito mais próximo. É uma média muito boa, ele vinha, né, a gente viu aí nessa tela... Nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, mesmo ele como titular, e ele sendo importante em algumas oportunidades, não vinha fazendo gols. Desencantou no jogo contra o Botafogo, que era um jogo grande, né? Acabou fazendo 2 gols naquela partida, um deles de pênalti. No jogo contra o Marcelo Dias, ele fez um gol e deu uma assistência. Então ele participando também ali das jogadas ofensivas e servindo seus companheiros, assim como no jogo contra a própria Portuguesa, né? Que o Vasco acabou goleando, ele fez um gol e deu uma assistência. Então é um jogador que tem, nesse sistema, funcionado como uma referência. Quando tem 2 pontas, ele fica muito mais fixo, mas com 2 atacantes, como foi o caso dessa quinta-feira, ele se movimenta um pouco mais, né? E o gol que ele faz é gol de centroavante, típico, né? Cruzamento para a área, ataca a bola, né? Vai brigar no alto com o defensor, consegue ganhar pelo alto, cabeceia com o olho aberto, né? Com firmeza e acaba fazendo o gol. Então, a gente fala do Payet como reforço, e um cara em forma vai ser muito diferente. Quem ganha também é o próprio Verratti, né? Um jogador de muita qualidade, se é bem abastecido, certamente vai ser um diferencial. A gente falava que o Payet é um meia, principalmente na bola parada, que poucos clubes têm. O Verratti é um centroavante também que poucos clubes têm. O Vasco é privilegiado em algumas posições. Se o jogo coletivo começar a funcionar, vai sofrer muito menos, se é que vai sofrer, né? Não depende só do Vasco, em relação ao ano passado. É isso, daqui a pouco a gente vai para São Januário. Bom, pessoal, é isso aí, né? Cara, não dá pra desacreditar de qualquer adversário. Antes do jogo eu falei, se o Vasco entrar sabendo que ele está fazendo um jogo de Copa do Brasil, ele vai passar fácil. Cara, 2-0 passava fácil. Os caras não criaram para isso. O Água Santa não criou para fazer 3 gols. Ah, mas como que ele... O Vasco deu os 3 gols pro Água Santa, cara, porque desdenhou do adversário. Um descuido no final do primeiro tempo. O Vasco tava indo pra cima, velho. Dando bote, cara. Não pode dar bote assim. Não pode dar bote assim. O Vasco tomou 2 gols, mas
Nossa, que dois gols bobo, bicho. O gol de cruzamento, você até não tem o que fazer, né? Mas os dois gols, o terceiro gol e o primeiro gol que o Vasco tomou, não dá pra aceitar aquilo ali, cara. Tem que ser conversado isso, né? O Ramon Dias vai falar, ó, vai mostrar uma telinha lá, vai falar, ó, isso aqui você não pode fazer, não faça mais nunca isso aqui. Não dá esse tipo de bote. Você faz, não faz, né? Não é se faz. Eles não fazem isso contra o Flamengo, contra o Fluminense. Não faz, porque se o Vasco fizer um jogo desse contra o Flamengo, ele vai tomar 7, 8, tranquilamente, cara. É por isso que eu tô falando. Não levou esse jogo a sério. Não pode jogar assim, cara, independente do adversário. Você tem que jogar como se estivesse jogando o jogo mais difícil. Uma coisa que eu admiro no time do Palmeiras é isso. Eles vão jogar contra o time da esquina ali. Os caras vão concentrado, mano, para defender. É uma ova que eles vão defender diferente. É uma ova que eles vão achar que o jogo já tá ganho. O Vasco achou que o jogo tava ganho e se complicou. Quase foi eliminado por achar que o jogo tava ganho. Por achar que poderia fazer 3, 4. Poderia, mano. O Vasco poderia fazer. Se ele continua no ritmo, ele teria terminado o primeiro tempo com 3-4, né? Matado o jogo. Só que aí não, diminuiu o ritmo, começou a dar bote, começou a abusar. A bola uma hora ia entrar, né? Uma hora o castigo vem e acabou chegando. Ainda bem que o Vasco conseguiu se classificar nos pênaltis. O goleiro pegou 2 e o Vasco conseguiu fazer aí, converter os 4, né? Agora, ó, e o Vasco tá sem perder ainda, tá? A última derrota do Vasco foi contra o Novo Iguaçu essa temporada, né? Então, esse jogo aí não é o jogo do Vasco. Esse Vasco que jogou aí não dá para falar que é o Vasco, não. Não é possível. Não é possível. Os caras jogou começo do primeiro tempo tão bom e depois dos 20 minutos os caras desistiu de jogar, né? E agora tem mata-mata de novo, né? Vasco e Novo Iguaçu. Se o Vasco entrar achando que ele já está classificado, já sabemos o que vai acontecer. Vasco e Novo Iguaçu no dia 10 e depois dia 16. E aí só. Ah, não, vai ter Copa do Brasil de novo, né? Vai ter Copa do Brasil depois do dia 16. O Vasco está classificado. Vamos ver aqui. Na verdade, vamos dar uma olhada aqui no negócio da Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho. As rodadas aqui. Ah, não, agora vai ser um sorteio, né? Não é mais avançando, não. Mas tem muito time ruim aqui, tá? Tem muito time ruim. O Vasco vai pegar mais um time ruim aqui. Tem Sport, Morcílio, tem Maringá, Portuguesa, Cuiabá. Tem muita coisa aqui. Os grandes vão pegar ainda os times pequenos, né? Que é nessa próxima fase. Essa fase, aí já é a oitava, será? 32 avos. Aí agora vai para 16 avos. Não, 16 avos é a oitava já, não? 8, 8, 16. Ah, não. Tá certo. Vai para 16 avos. E depois oitava. Tem mais uma rodada. Aí quem passar, aí faz um sorteio para as oitavas de final. É isso mesmo.